Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um Unicast. Esse é o episódio 32. Estamos na semana 32 desse ano. O ano está voando, passando muito rápido. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre palavras divinas. E aí, Deus de fato fala conosco? Por que Deus fala? A gente vai entender e compreender melhor um pouco sobre isso. Eu trouxe aqui um convidado muito especial para falar sobre esse tema. Mas antes disso, eu tenho alguns avisos importantes para você que está aí nos escutando, nos ouvindo ou nos assistindo. Primeiro aviso, que esse Unicast, esse episódio 32, é baseado no nosso livro Maturidade Espiritual, um livro onde nós falamos e trazemos reflexões para as semanas do ano, para você fazer aí no seu grupo da faculdade ou fazer aí tendo seu tempo devocional com Deus. E antes disso, antes de nós entrarmos nesse tema, eu tenho dois avisos importantíssimos para você. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo do Pão Diário Universitário, quero te convidar a baixar esse aplicativo. Nesse aplicativo você vai ter ali um cronograma de leitura anual das Escrituras, para que você conheça mais a Palavra de Deus, junto com alguns devocionais diários, bem breves reflexões da Palavra de Deus, para que você possa, junto com a gente, estudar a Bíblia e também sair dali sendo edificado pela Palavra do Senhor. Então, é um app para te ajudar, para te auxiliar, de fato, nesse seu tempo devocional, buscando esse pão diário, que é a palavra de Deus, para a sua vida. E, além disso, se você ainda não nos segue no Instagram, @coune.conexãouniversitária, o link está aqui embaixo. Siga a gente lá para mais informações sobre o nosso ministério, para que você possa ver os conteúdos que a gente posta e disponibiliza. A gente está sempre, durante o nosso dia, ali, postando Reels, Stories, posts, para te lembrar de fazer o seu devocional. Então, fica a dica aí. Às vezes você está ali mexendo no Instagram e vai ter um post nosso te lembrando de ter esse tempo com Deus. Então fica a dica para você nos seguir lá no Instagram. Se você já segue, continue curtindo, divulgando nosso conteúdo, que vai ser bênção com certeza na sua vida e na vida daquelas pessoas à sua volta. Eu sou o Felipe Martinelli, você já deve me conhecer. Caso você não me conheça, eu sou um botafoguense que mora em Curitiba, um cara dependente da graça de Deus e que tem o privilégio de estar aqui nesse ano sendo host do Unicast e aprender um pouco mais a palavra do Senhor junto com vocês. E tenho o privilégio de ter aqui hoje o Thiago Vercelino, um cara que eu admiro muito, que eu já joguei bola com ele e que já tive a oportunidade de ver ele liderando o ministério, pregando também. Vou pedir para ele se apresentar um pouco. Thiago, a palavra está com você. Fica à vontade aí, pastor. Valeu, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Se você ainda me admira depois de ter jogado bola comigo, é porque eu sou muito de Deus jogando bola ou jogo muito bem. Olha aí, alguma coisa. Mas que alegria, bom. Gosto mesmo de futebol, não significa que jogo bem por isso, mas gosto mesmo. Por isso sou um São Paulino apaixonado. Procuro estar sempre ligado nos jogos do São Paulo, acompanho mesmo de perto, de ler notícia, de ao mesmo tempo que faço devocional, dou aquela olhadinha se tem alguma notícia nova. É algo para mim muito do meu dia a dia. Mas é um privilégio para mim, Felipe, estar com você aqui. Obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando muito, muito mesmo, por, inclusive, a universidade ser um ambiente tão necessitado da voz de Deus, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fala, e ter um ambiente como esse para conduzir essa galera, ajudar a conduzir essa galera, é uma ferramenta incrível. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, que vocês continuem firmes, porque certamente abençoam muitas vidas, sim. Amém. Obrigado pelas palavras ali, pastor. E vamos lá, né? Vamos introduzir o tema. Não estamos aqui hoje para falar de futebol. Eu sou botafoguense, gente. Queria falar um pouco do Botafogo aqui até, mas não tenho muito o que falar. Creio que o Thiago teria mais coisas a falar do São Paulo. A fase da gravação do podcast é boa. Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar sobre palavras divinas. Nós estamos falando sobre palavras divinas, aqui nós estamos, deduzindo que Deus fala. Passou a primeira pergunta para a gente introduzir esse tema, e comentei aqui no início sobre esse pão diário, sobre devocional, sobre falar com Deus, ouvir a voz de Deus e tal. Mas vamos introduzir isso aqui de uma forma mais específica. Nós podemos crer em um Deus que fala? Deus de fato se comunica conosco? O que você pode trazer para nós sobre isso?
Legal, Felipe. Eu acho que ali achei que a gente ia conduzir um pouquinho mais nisso. Como você falou só do Botafogo, por isso que eu falei só de São Paulo. Mas acho que é legal até para a galera entender um pouquinho, de repente, algumas opiniões que vão surgir, né? Como que eu desenvolvo meu ministério hoje, né? Então, queria fazer só esse parênteses aí, mas já respondo a sua pergunta. Então, hoje eu tenho o privilégio de ser missionário na missão da Palavra da Vida. A Palavra da Vida é uma missão que está presente em mais de 70 países, né? Ela nasceu nos Estados Unidos e o Brasil é o primeiro filho da Palavra da Vida. Então, aqui no PNV Paraná, né? Na Palavra da Vida Paraná, eu tenho a oportunidade de coordenar o Ministério com Juventude. Então, a gente tem uma propriedade, um acampamento, a gente faz programações de janeiro e julho, né? Verão e inverno, com adolescentes e crianças. E, além disso, dentro da Juventude da Palavra da Vida Paraná, tem alguns outros ministérios, por isso que não é uma coordenação só de acampamento, né? A gente tem um grupo de mentoria com adolescentes na cidade de Curitiba. A gente também tem um podcast, né? Chama Pastores de Chinelo, onde a gente também conversa sobre... Muito bom, inclusive, hein? Escuto Legal. de vez em quando lá, fica a dica. Obrigado. A gente tem um podcast, então, assim, tem coisas acontecendo além só do acampamento, por isso que a gente chama de grupo de coordenação de juventude. Mas essa é a minha primeira ocupação ali como missionário da Palavra da Vida. Isso já há 12 anos, né? Há bastante tempo. Envolvido com o acampamento há 16 anos, mas com uma função mais de liderança há 12 anos. E também tenho a oportunidade de pastorear a Igreja Batista Lindóia, como pastor de juventude ali. Então, um trabalho recém-iniciado, uma oportunidade muito boa para minha família. Então, essa é a nossa igreja hoje, nossa igreja de coração e de membresia, a Igreja Batista Lindóia, onde a gente tem podido pastorear ali. Então, quem vos fala é alguém que é um amante da palavra, porque é um missionário da palavra da vida, né, que está na nossa missão aí, e também quem tem o hábito aí de falar da palavra de Deus por meio da pregação e do ensino por pastorear, tá bom? Mas vamos lá. Boa. Deus fala. Felipe, não tem como a gente negar o fato de Deus falar. Deus fala e nós conseguimos perceber isso antes de entrarmos propriamente dito em um assunto que vai girar em torno da palavra de Deus, né, da Bíblia, mas a gente pode perceber isso em diversas formas, em diversas sociedades ao longo da história, né? A existência de um ser divino não é uma realidade verdadeira somente para os cristãos de um modo geral. Tudo bem que nós podemos ter uma realidade de uma divindade diferente, mas a existência de um ser que tem um design inteligente, um ser que está transcendendo a existência humana, que esse ser ele é real, isso está intrínseco em várias outras religiões e sociedades, nos mostrando que o ser humano ele tem algum tipo de contato, algum tipo de relação com um ser divino. Quando a gente traz isso para dentro do cristianismo e a gente lê a Bíblia e entende isso, nós percebemos que nós sabemos quem é que está falando. Sim. A gente tem o real entendimento de quem é essa pessoa que fala. Outras religiões talvez não tenham essa noção de quem é, ou interpretam de uma maneira errada, através dos seus usos e costumes, de quem é essa pessoa, quem poderia ser essa pessoa. Mas o fato é que não tem como a gente negar, e a gente pode perceber isso de várias outras formas. Mas resumindo bem simples a tua pergunta, é assim, Deus fala, e isso não é só algo que é intrínseco ao cristianismo, aos cristãos. Mas várias outras sociedades no mundo entendem que existe um ser divino que se comunica com o ser humano. Sim. É interessante, né? Eu lembrei de um livro, passou O Fator Melquisedeque, do Don Richardson, não sei se você já leu. Tem algumas coisas ali no livro que eu acho que podem até considerar meio viagem e tal, mas eu acho interessante isso, né? Ele mostrando alguns aspectos de culturas, onde a revelação de Deus está ali, de certa forma, e onde outras culturas também, né, dialogam com isso. Olha, os deuses se revelam, ou Deus se revela e tudo mais, e chegam a essa conclusão, né? Deus comunica com a gente, o divino se comunica com a gente. E daí, já puxando o gatilho, né, tendo essa resposta de que sim, Deus fala, né, por que compreender que Deus fala e se comunica com o seu povo é importante? E como você bem puxou, né, na ideia de que, como cristãos, entendemos quem Deus é, por que compreender que Deus fala e comunica
nos distingue e é importante para nós. Temos essa ideia, né? Uma relação legal, ainda da ideia anterior, a gente tem ali uma comparação que alguns fazem, historicamente, do Código de Hammurabi Sim. e da Lei de Moisés. E como que são realidades muito, muito parecidas. Tem princípios e valores muito próximos ali entre esses dois códigos. E o que é mais interessante é que, embora alguns vão dizer que a Lei de Moisés tenha vindo depois do Código de Hammurabi por conta de uma datação do Pentateuco, que eu acho que é equivocada. A gente tem que olhar para o Pentateuco como vindo primeiro, né, a Lei de Moisés vindo primeiro, mas independente de eles estarem a ordem em que a gente consegue ver essas duas escritas, uma coisa é muito real. Não existe comunicação entre essas duas leis. Sim. Ainda que um tenha vindo depois, a gente não tem nenhum relato de comunicação entre esses dois povos. Se não existe relato de comunicação entre esses dois povos, como que existe uma unicidade de pensamento? Como que existe uma proximidade de valores e princípios se não existe comunicação, se não existe uma cópia um do outro? A única forma de a gente entender isso é que existe algo dentro do ser humano que é comum entre todos, que nos fazem ter algumas percepções morais de valores que são próximas e reais umas às outras, né? Algo que vem de fábrica, né? Algo que vem de fábrica. Algo que vem de fábrica. Mas você perguntou por que é importante. Sim. Eu destacaria o valor mais importante, e se você quiser tentar pincelar alguns outros, a gente conversar mais, mas eu destacaria o valor mais importante, o seguinte: é muito comum o ser humano, principalmente aquele que critica a pessoa de Deus, dizer que nós estamos largados aqui ao léu para vivermos como queremos, para fazermos o que quisermos, e que Deus não interfere mais na história. É como que se Deus tivesse pego aquele, né, olhar para trás, né? Não sei quantos que estão ouvindo a gente vão se identificar com isso, mas se você já percebeu e tinha em casa, na casa da avó, aqueles relógios de darem corda, né? E você tinha que frequentemente apertar a corda do relógio para ele continuar fazendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou até de pilha, né? Vou pegar mais atual aí, um reloginho de parede de pilha, por exemplo. E Deus largou. Ele colocou a pilha, ele deu a corda e soltou lá, né? Olhar para o fato de Deus falar conosco tem como a principal importância é entender que não, Deus não largou. Ele fez tudo, ele criou todas as coisas e ele disse, tá, então vamos lá, vai ser assim. Como que vai ser? Do jeito que eu falei com vocês, do jeito que eu converso com vocês. Putz, bateu uma dúvida. O que eu faço? Não, pergunta para mim. Pergunta para mim que eu te explico. Fui eu que fiz tudo. Então eu sei como que funciona. Então Deus não criou tudo e deixou batendo do jeito que quiser. Deus fala com a gente. E é importante a gente crer nisso, porque senão, de fato, nós seríamos simplesmente indivíduos querendo fazer o que a gente quisesse, do jeito que a gente quisesse. E a gente já percebeu que não dá certo fazer isso. Então por isso que eu acho que é importantíssimo a gente entender que Deus é um Deus que se relaciona, que ele fala, né? Isso, pastor, é um negócio que a gente sempre fala muito aqui até nos podcasts, né? Nesse quesito de um Deus relacional. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, tipo, nós cremos que Deus criou todas as coisas. E como você bem trouxe o exemplo do relógio. Tá, Deus criou o relógio, colocou a pilha. Mas muitas vezes nós achamos que é só isso, né? Como você bem falou, ele foi lá, deu a corda e tchau. Eu gosto de um texto que está em Hebreus, se não me engano, Hebreus 2:10, que vai dizer que Deus não só criou, como ele também sustenta todas as coisas. Ou seja, ele está no início, mas ele também está nesse meio, e ele também é o fim, o alfa e o ômega e tudo mais, mas se ele sustenta, se é ele quem mantém tudo isso funcionando, nós podemos sim, exatamente como você falou, né, crer num Deus que se relaciona. E eu falo agora, né, trazendo rapidinho aqui uma experiência pessoal, até para quem está nos ouvindo, jovem e universitário, que enfrenta como eu hoje a caminhada da universidade, academia. Quando eu entendi a diferença de um Deus criador para um Deus que não só me criou, mas também me sustenta e também se relaciona comigo, a minha vida com Deus mudou.
Porque antes eu tinha a ideia de um Deus distante, de um Deus que até as coisas grandes, assim, ele estaria por ali, mas nas coisas pequenas, nas coisas do dia a dia, como, por exemplo, né, levantar, arrumar sua cama para a honra e glória de Deus, fazer uma prova para a honra e glória de Deus, e glorificando a Deus através do seu estudo, do seu trabalho e tudo mais. Eu não achava que Deus estaria de olho nisso, até ter de fato essa concepção. Não, peraí. Se Deus se relaciona, se Deus, né, é o sustentador e Deus é onisciente, ele está de olho, sim, nessas coisas. Ele presta atenção, não só nos grandes, mas também nos pequenos detalhes da nossa vida e tudo mais. Então, isso mudou muito minha concepção, exatamente, né, como você falou aí, do falar de Deus e da comunicação que Deus faz com a gente, né? Mas já engatando aqui para a próxima pergunta, pessoal. Né, Deus, tá bom, Deus se comunica, entendemos que é importante entender isso no quesito do relacionamento com Deus. Mas tá, se Deus fala, isso é importante, como nós podemos ouvir a voz de Deus? Como é que nós podemos, né, de fato discernir? Opa, isso aqui é Deus falando. O que você pode trazer para nós sobre isso? Eu tenho uma prima e a gente um dia conversando sobre oração, né? Sobre vida de oração, e nunca vou esquecer de uma coisa que foi engraçada que ela falou, que foi o seguinte: Deus, ele é um Deus que busca um relacionamento. E é interessante que nós temos isso também, lembra que você falou, né, sobre aquilo que vem de fábrica, isso está gravado em nós, porque se ele nos criou, Deus, ele é um Deus relacional, né? Ele é uma comunidade em si. Se não existe mais nada além dele, ele já é uma comunidade, né? Uma comunidade de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, como isso é revelado a nós, nós não temos como ser sozinhos, sem relacionamento, ou com ele, ou com pessoas, porque se somos, como a Bíblia diz, vai lá em Gênesis 1:26, se somos a imagem e semelhança dele, nós temos comunicado a nós esse ambiente de relacionamento, esse ser relacional que somos, para nos relacionarmos com ele e com as pessoas que estão à nossa volta. Mas voltando até a prima, e daí conversando com ela, ela falou assim, eu tenho muita dificuldade de uma relação com Deus, porque às vezes parece que Deus não fala comigo, ou então eu percebo que eu quero sempre ouvir Deus falar comigo, quero ouvir Deus falar comigo, daí eu fico lendo muito a Bíblia, porque ali foi onde ele se revelou, e daí eu vou lendo a Bíblia para Deus falar comigo, mas eu percebi que, na verdade, muitas vezes eu estou tentando viver com Deus algo que não é um relacionamento, mas é um monólogo, aonde ou eu quero só que Deus fale comigo, e eu não falo com ele, então eu fico lendo a Bíblia e falo, Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Então é um monólogo, eu fico aqui esperando ele falar. Ou você só vive uma vida intensa de oração e fala pelos cotovelos com Deus, e glória a Deus por isso, né? Mas fala, mas também não para escutar, não para ouvir. Deus não nos chamou para termos monólogos com ele. Ou ele fazer um monólogo com a gente, ou a gente fazer um monólogo com ele. Deus chamou a gente para se relacionar. Uma conversa, sempre uma conversa. Né? Ele escolheu conversar conosco. Então, por isso que ela acha legal essa ideia de como Deus fala. E, Felipe, como Deus fala? Deus fala de uma maneira muito clara, e a gente vê na Bíblia, e vou citar alguns textos para nos ajudar a entender isso, por pelo menos, vou falar 3 aqui, se eu precisar me corrigir durante a minha fala, eu me corrijo, tá? Mas então Deus fala pelo menos de 3 formas. Ele fala por meio da revelação dele natural, que é a criação. Gosto muito por mais que a gente veja Gênesis, a criação e tudo mais, mas eu gosto muito do texto de Romanos 1, que vai dizer que o qual ele se fez conhecer por meio, ele se tornou, né, ele mostra a sua divindade por meio da natureza, tornando, pois, então, o homem indesculpável. Então, nunca ninguém vai poder dizer, eu não conheço a Deus, porque Sim. Ele mesmo disse na palavra dele, que por meio da natureza, ele é conhecível, ele se fez conhecer por meio da natureza, tá? Então, esse é a primeira ideia, o primeiro ponto. A segunda maneira que eu vejo clara da gente conhecer a Deus é através da palavra dele, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, então Deus é quem conduziu a maneira como aquilo ia ser escrito,
Então é inspirada por ele. Ele é quem montou, é ele quem escolheu o que ia estar lá. Então se a gente quer conhecer sobre ele, é através da palavra de Deus. E ela é útil para corrigir, para ensinar, para exortar, para admoestar. Então, na nossa vida diária, é a Bíblia que se faz útil para o nosso dia a dia. E a terceira maneira que Deus fala com a gente é através da revelação máxima que nós temos dele, que é através de Jesus Cristo. Poderia aqui usar um texto do Evangelho, mas gosto demais de um texto lá em 1 Pedro, que vai dizer que no conhecimento de Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. E é incrível. É tudo, assim, no conhecimento de Cristo, assim, vai dar certo, porque muitas coisas legais tem lá. Não, no conhecimento de Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Quer viver e ser um ser humano piedoso, Cristo, no conhecimento dele, a gente tem tudo o que a gente precisa. É óbvio, cada uma delas vai ter um desdobramento, né? Para que serve a natureza? A natureza salva, não salva, assim. Talvez a gente vive um episódio muito teológico, né? Mas eu queria só pegar um pouquinho, uma parte só das três, que é o próprio Cristo, porque quando eu falo que Jesus é a revelação maior do que a gente precisa para falar com a gente, viver, eu gosto de falar um pouquinho do Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha é uma pregação, e para quem já assistiu The Chosen, né, eu gostei muito do retrato do Sermão da Montanha que The Chosen faz, né, sempre tem que dar aquela a paradinha em algumas arestas, né, do que o The Chosen faz, mas assim, eu gostei muito da representação do The Chosen, mas eu gosto de olhar o seguinte, é Jesus falando como que deve se viver no reino. Isso é o Sermão da Montanha. Só que é interessante que quem é o rei desse reino? Jesus. Então a gente pode brincar, como diria Carlos Oswaldo, né, falecido Carlos Oswaldo, teólogo, reitor do Seminário da Palavra da Vida, escritor dos livros O Foco, né, Foco do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele vai dizer o seguinte, que o Sermão da Montanha são princípios do rei para a vida no reino. Deus fala com a gente? Fala. Como? É só procurar os princípios que o rei deu para como ele quer que a gente viva no reino dele. É isso. Uau. Olha pro rei. O rei tá falando. Entendi, rei. Como é que eu tenho que viver no reino? Você tem que viver do jeito que está escrito aqui no Sermão da Montanha. Princípios do rei para a vida no reino. Então, para mim, essas três maneiras são muito claras e suficientes para mostrar aqui que Deus fala com a gente. Cara, achei muito interessante isso que você falou, né? Em primeiro lugar, trazendo à tona a suficiência de Jesus. Eu estava esses dias conversando com um amigo que ele estava me lembrando isso, foi bem interessante o papo, e a gente falando, né, sobre revelação de Deus, sobre como Deus nos guia, nos direciona. E no meio desse papo nós começamos a falar sobre o que Jesus estava fazendo nas nossas vidas e tinha feito. E ele trouxe à tona isso, cara, Cristo é suficiente. Como você bem falou, né? Quando você conhece o rei, um rei que não só manda esses, vamos dizer assim, esses princípios para o reino, mas que viveu esses princípios para o reino. Então, um rei exemplar, por assim dizer, né, nós conseguimos olhar para Cristo. E muitas vezes, né, até talvez fique essa fala aqui para você que está nos ouvindo, e falo muito pela minha geração, século XXI, né, eu sou de 2001 para cá, e eu vejo, pessoal, que a nossa geração, a minha geração, no caso, é muito uma geração que, tipo assim, não, tudo bem, ali na Bíblia está escrito que é para amar o próximo, mas eu quero uma revelação especial de Deus, quero que um anjo caia aqui no meu quarto para que eu vá amar o próximo. Cara, não, foi o que você falou, o rei supremo já deixou claro que é para você amar o seu próximo, e como amar esse próximo. Tá uma situação difícil e eu preciso perdoar, mas eu acho que eu preciso de uma direção de Deus específica aqui para eu perdoar. Não, o rei já deixou claro, ele já se comunicou, ele já falou, ele já deixou esses preceitos para que você se comunique. E a palavra de Cristo é suficiente, então basta nós crermos nela e vivermos, né? Então, eu acho muito interessante isso que você falou, né, de nós ouvirmos a voz de Deus, claro, a natureza que mostra o Criador, a própria palavra, né, a Bíblia, as Sagradas Escrituras,
mas olhando para Cristo, né, como a centralidade de tudo isso, que criou essa natureza e o que é o ápice de todas essas escrituras, nos ensinando e nos direcionando para aquilo que deve ser feito. Né? A gente até conversava um pouquinho antes de entrar no episódio, e eu acho que uma coisa legal de a gente comentar aqui, né, principalmente sobre essas questões que você acabou de trazer, né, eu preciso de um negocinho, de uma revelação, né, e talvez você tenha para contar, enquanto você está ouvindo a gente, você tenha para contar várias experiências de revelações sobrenaturais que Deus teve na sua vida. Eu tenho uma, né, que assim, julgando a pessoa que me conta essa demonstração de Deus falando, eu teria que ser muito, 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 muito maluco para discordar dessa pessoa e dizer que ela está mentindo, né? É uma pessoa assim, inclusive bem conservadora teologicamente, mas ela conta que no chamado ministerial dela para se tornar um pastor, né? É um pastor já de idade aqui de Curitiba. Ele diz, olha, que se fosse para que de fato ele fosse para o ministério, ele queria que a lua piscasse. Ele estava olhando pela janela, estava olhando para a lua, e ele queria que a lua piscasse. Ele fez aquela proposta indecente para Deus, assim, sabe? Sim. E ele conta assim, Tiago, era uma noite insular, um luar muito bonito, sem nenhuma nuvem, nada assim, era só a lua grandona, bonita. E ele falou que quando ele terminou de orar, do nada surge uma nuvem, a nuvem passou na frente da lua, a lua ficou atrás da nuvem, a lua apareceu de novo. E ele falou, tá bom, vou pastorear, né? Mas interessante, que eu tô falando algo que aparentemente vai contra, né, aquilo que você disse. Mas não, o que eu quero reforçar muito é o seguinte, no conhecimento de Cristo, na palavra de Deus, a gente tem tudo o que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada em lugar nenhum. Tiago, mas você acabou de dar um exemplo. Ó. Deus falou especificamente com alguém e não necessariamente foi fora da Bíblia. Primeiro, sobre o que era, né? Era sobre ser pastor ou não. Então isso é bíblico. Era sobre o dispor do coração ou não. Era um relacionamento íntimo. Enfim, a gente tem coisas... Era um assunto bíblico. Não era se eu deveria ficar ou não ficar com a menina. Não era se eu... Era uma coisa assim, sobre um relacionamento claro com Deus e de coisas que são de Deus. Mas é interessante a gente entender que se Deus deu tudo para nós que nós precisamos em Jesus, e aquilo que está sobre Jesus está na Bíblia, nós não necessitamos de mais nada. Se nós não necessitamos de mais nada, é aí que eu entendo que a gente tem gerado uma geração, ficou feio, né? Mas a gente tem criado uma geração dependente desses encontros sobrenaturais, e por causa disso a gente está congelando a nossa ação, aonde para tudo eu dependo de algo que não está na Bíblia. Eu tenho que saber se eu preciso ser médico ou advogado. Por que você tem que saber? Entendeu? Sim. Olha, eu vou falar de um jeito assim que vai parecer ofensivo, assim, mas eu vou até explicar antes para não ser mal interpretado. Tô brincando aqui, tá bom, gente? Mas assim, você acha mesmo que de todas as coisas que são responsabilidade de Deus cuidar na Terra, responder para você se você tem que ser advogado ou médico, é relevante para ele? Tiago, então ele não vai falar comigo sobre isso? Ele pode. Lógico que pode. Em vários lugares na Bíblia ele falou coisas específicas para as pessoas. Porém, essas pessoas não tinham a revelação completa da Bíblia ainda. Então elas necessitavam disso. Jesus diz, eu faço essas coisas para que vocês creiam. Está lá em João. Eu fiz esses milagres que é para que vocês creiam em mim. Hoje, Deus pode fazer milagres? Pode. Mas ele precisa fazer milagres para que pessoas creiam nele? Não precisa. Porque para as pessoas crerem nele, tem a palavra de Deus. E todos esses milagres que ele poderia fazer hoje, ele já fez e já mostrou. Então, para que ele seja crido, não tem necessidade. Então, assim, Deus pode falar sobrenaturalmente com a gente? De uma maneira específica? Eu acho que pode. Óbvio que pode. Mas
eu brinco, né? Eu acho que é pouco provável, porque não tem mais nenhuma necessidade. Deus pode me fazer entrar numa fornalha de novo e não pegar fogo? Pode. Mas isso vai acontecer? Olha, 99,999, todos os noves do planeta, eu tenho certeza que você vai morrer queimado. Mas ele pode. Ele tem Sim, poder para isso. Mas ele claro. precisa. Ele depende disso de novo? Ou ele só quer que você obedeça, creia, confie nele? Porque senão, nós seremos seres humanos com chupetinha na boca, esperando Deus nos mimar para fazermos a vontade dele baseado num mimo que ele vai nos dar, né? Eu sei que a gente, né, foi um pouquinho para uma outra linha aqui, mas só um breve comentário até de um reel que eu estava assistindo hoje do pastor Tiago Cavaco. Não sei se você já viu dele lá Conheço do. de ouvir falar. Ele é de Portugal. E foi bem interessante o corte. Eu fui para a pregação, né, assisti a pregação toda, onde ele fala sobre. Ele prega ali em 2 Coríntios 5, quando Paulo fala do espinho na carne e tal. E ele fala, né, Paulo, ao se debater ali com aqueles falsos apóstolos ou com aqueles que estavam questionando o seu apostolado, Paulo não os rebate com experiências, por mais que ele teve experiências grandiosas. O argumento que ele vai usar, né, para falar sobre o agir de Deus na vida dele não era da experiência do terceiro céu ou de coisas do tipo. É justamente a experiência de que ele pediu algo para Deus, o que ele ouviu de Deus foi um não, e o que ele ouviu de Deus foi a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, né, trazendo, acho que aplicando um pouco disso na nossa vida, sei que, né, o nosso tempo aqui é curto para se debruçar em si nesse texto e tal, mas é exatamente isso que você falou, né? Deus pode fazer? Claro que ele pode. Mas nós somos chamados a viver por uma fé, né? Uma fé que a própria palavra vai trazer para ela, né? Hoje a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a revelação do evangelho, e ouvir o próprio Cristo. E às vezes nós achamos que a pessoa ela é mais crente do que eu, ela é o super crente porque ela tem experiências, enquanto às vezes é uma pessoa que simplesmente todos os dias se debruça na palavra, tem uma vida sincera diante de Deus, por mais que não viva experiências extraordinárias, mas já vive o extraordinário no seu ordinário, é uma pessoa que tem uma intimidade com Deus às vezes muito maior do que alguém que fica à procura de experiências, né? Caça experiências e tal. Felipe, me corta, por favor, se a gente for estender demais aquilo que a gente tem combinado, tá bom? Temos tempo, fica tranquilo, manda bala. Mas você falando, eu tenho uma experiência do acampamento, para mim foi muito marcante. E eu falo ela com. Eu uso muito ela no meu ministério hoje, mas eu normalmente tenho um sentimento assim, um pouquinho ainda no meu coração de braveza quando eu lembro dessa história. O que aconteceu? As temporadas são em janeiro e julho, né? Então ficam 6 meses onde eu basicamente devolvo todos os meus monitores, né, os meus equipantes, os meus monitores, para as igrejas deles, né? E eu pego de volta eles bonitinho, cuidadinho pela igreja, lá para o acampamento, uso ele por um mês e devolvo para as igrejas. Devolve E de novo. aconteceu o seguinte: um dia chegou para mim um equipante muito triste, numa noite, chorando muito, e ele me disse o seguinte: Thiago, eu estou muito chateado porque eu não estou entendendo muito bem o meu papel aqui no acampamento. Falei, puxa vida, pô, pensa, era um conselheiro, um cara que ficava no quarto, falando de Jesus para as crianças e para os adolescentes. Eu falei assim, cara, como assim você não está entendendo o seu papel aqui, né? Você fala de Jesus, cuida deles, mostra o evangelho, testemunha com a tua vida e tudo mais. Porque é o seguinte, o meu discipulador, uma vez na igreja, me chamou para conversar. E depois da temporada que aconteceu agora, de janeiro, isso era no julho, né? Aí, depois da temporada de janeiro, ele me chamou para conversar e fez a seguinte pergunta: o que Deus tinha falado comigo no acampamento? E daí eu fiquei pensando, e em um mês, eu não sabia o que Deus tinha falado assim comigo no acampamento. E daí eu respondi pro meu discipulador assim, Deus não falou nada. E daí o meu discipulador virou para mim e disse assim, puxa vida, então você jogou um mês da sua vida fora. Porque você ficou aí lá no acampamento, servindo, falou em nome de Deus e tudo mais, mas Deus não falou com você nenhuma vez, então para que serviu o tempo que você estava lá? Cara, quando ele terminou de falar, eu levei alguns minutos para me recompor de tanta raiva que eu tava desse discipulador. Porque eu falei, peraí, então seu discipulador tá dizendo que você ter falado de Jesus para as pessoas, crianças e adolescentes terem se convertido através da sua vida,
você ter explicado a Bíblia para as pessoas, você ter lavado o banheiro, você ter cuidado da grama, você ter reformado, tudo isso que você fez, nada de valeu só porque Deus não falou com você? Minha pergunta para você é: Deus tem que falar com você para você ser abençoado? Ou ele já não falou tudo que ele precisava lá na palavra dele? Ouvir a voz de Deus é mais importante daquilo que você faz e o teu ministério para Deus? Eu lembro, Felipe, que isso estava tão enraizado na vida desse monitor meu, que não foi tranquilo. Não foi assim, falei essas coisinhas para ele e ele entendeu. Não, ele ainda estava carregando um fardo. Uma culpa, né? Uma culpa de que ele não ouviu a voz de Deus. Disse contei esse caso só para exemplificar o seguinte. Uma coisa que você falou que hoje me incomoda muito. O cristianismo, a Bíblia, ela tá jogada no Instagram, para tudo quanto é lugar. Muitos pregadores, muitas pessoas. O que acontece? Isso faz com que a gente personifique a nossa fé. Uau, como o Felipe é crente. Uau, como o Tiago é crente, é de Deus. Só que como as coisas estão públicas, eu nunca vou a público para dizer, nossa, eu tenho uma dificuldade de orar, né? Eu mando mal na minha oração. Eu vou a público para dizer quantas vezes eu orei nesse dia. Sim. E o que acontece? A gente está frustrando muito jovem, muito adolescente, porque eu não consigo ouvir Deus como aquela pessoa diz que ela ouve. Eu não quero derrubar do pedestal todas essas pessoas que vocês que estão ouvindo a gente admiram. Mas eu tenho sempre duas perguntas para você. Primeiro, será que essa pessoa ouve Deus do jeito e o quanto ela fala que ela ouve de fato? Em ela, ouvindo mesmo, você tem que ter a mesma experiência que ela. Aonde na Bíblia está dizendo que alguém é mais crente que o outro porque ouve mais a voz de Deus. Nenhum lugar. Na verdade, os dois que queriam arrotar o quanto mais próximo eles estavam de Deus, tomaram uma big de uma bronca lá no Monte da Transfiguração. Vamos fazer mais tendas para a gente ficar aqui junto para sempre. Peraí. Mais tendas para ficar aqui comigo para sempre? Aí que vem o nosso ditado popular: os últimos serão os primeiros, né? Brincando aqui, mas aí, você quer sentar à minha direita? Peraí. Quem vai sentar à minha direita, à minha esquerda, não é vocês que escolhem, sou eu. Não tem nada a ver com a performance de vocês. Então fica aí um pouquinho desse desabafo, que eu acho que tem muito a ver com esse ouvir a voz de Deus e essa personificação de como a gente admira pessoas. Uau, eu não tenho esse testemunho na minha vida. Por que eu não tenho? Será que Deus não me ama? Será que ele não gosta de mim? Será que eu não sou crente o suficiente? E a gente vai criando aí essas frustrações, às vezes, no nosso cristianismo, né? Com certeza. Até foi interessante, estava tomando um café com um amigo esses dias. Aí a gente saiu do café, foi para uma célula. E na célula, a dinâmica de quebra-gelo era a gente contar o nosso testemunho de conversão em 5 minutos. Aí, né, um vai lá e fala, porque eu era do mundo, usava droga, tava em boate, balada e tal, e o senhor foi lá e me resgatou. O outro, eu tinha uma vida, família toda quebrada, estrutura lascada, e Jesus foi lá e transformou meu coração, e a partir disso me usou ali como instrumento. Glória a Deus nisso, é lindo de ver. Aí chegou na vez desse cara e falou, gente, meu testemunho eu sempre tive ali, meus pais me ensinaram no caminho do Senhor, eu fui crescendo, fui amando a Jesus, fui vendo que minha vida não era uma performance religiosa, mas fui entendendo de fato o evangelho, do quanto eu queria seguir esse evangelho, do quanto Jesus fazia sentido para mim. Ainda tenho os meus pecados, luto contra eles, sou um cara dependente da graça de Deus também, tal, mas eu não tenho uma história assim, louca, assim, de que, né, Deus fez o maior dos milagres. Aí foi muito interessante que uma menina que estava na célula pediu a palavra e falou, cara, olha que história linda sua, né, que bom que você não teve que passar por essas coisas e Deus fez uma obra na sua vida e glória a Deus por isso, e isso não torna a obra na sua vida menor do que a na vida do outro. Você tinha os seus pecados, por mais que não era igual deles, né, você também necessitava de salvação e que bom que você não precisou quebrar a cara para aprender tudo isso, né? Então, né, só termino aqui com esse exemplo para a gente realmente entender. Não é uma questão de performance, como você bem falou. E é pela graça do Senhor que nós somos capacitados, não só a ouvir a voz dele, como também, né, segui-lo e segui-lo aos padrões que ele quer ser seguido, não daquilo que a gente acha
deve seguir. Mas, pastor, só voltando para o tema já, né, para a gente caminhar aqui para o final por causa do nosso tempo. Bora. A gente está falando aqui muito sobre um contexto universitário. O nosso podcast aqui, o nosso ministério, ele é bem voltado para essa área de universitários. Jovens também ali, né, na adolescência, encerrando o ensino médio. E muitas perguntas, eu sei que muitas dúvidas, elas vêm para a vida de um jovem, para a vida de um jovem universitário que está ali com suas crises. Como você bem falou, o cara que tem totalmente aptidão para uma área, mas quer porque quer orar, porque quer entender mais de Deus, para onde quer ir e tudo mais. Às vezes o que ele precisa é só tomar uma decisão. Então, para a gente encerrar, qual a importância de um jovem universitário ter de fato na sua mente, ouvir de fato a palavra de Deus? Ter de fato esse relacionamento profundo com Deus. O que você diria para um jovem? Olha, a importância de você se relacionar com Deus, você estar atento à voz de Deus é essa. O que você falaria para um jovem nesse caso? Eu acho que um jovem universitário, ele precisa assumir que, por mais velho e maduro que ele seja, ele ainda está em uma fase de formação. Talvez a última parte da formação do caráter da vida dele. Mas ele ainda faz um processo de formação. E se nós ainda estamos em processo de formação, significa que nós ainda estamos assimilando conteúdos, seja eles quais forem. Por que a universidade é tido como, né, o pesadelo dos cristãos, né? A culpa não é da universidade. A culpa é do jovem cristão que foi para a universidade sem estar preparado para ela. Boa. A universidade nós somos muito, mas muito, e eu vou tirar a palavrinha que todo mundo usaria agora, que é atacados pelo mundo. Não, nós não somos atacados pelo mundo. Porque um ataque é só quando você se permite ser atacado. Mas, de fato, na universidade nós encontramos muitas vozes que nós não estávamos acostumados a ouvir. Enquanto a gente é adolescente, ou ainda pré-universitário ali, nós temos grandes vozes na nossa história, como cristãos. Nossa família, nossos líderes na igreja, nossos pastores. E na escola é uma voz, mas uma voz ainda mediada, tutoriada. Na universidade, não. A gente fica menos com os nossos pais. Por conta da demanda, às vezes, trabalhar e estudar, nós vamos menos à igreja. Então, uma voz que fica muito latente é a voz do ambiente universitário. Seja ele por professores, por colegas, por o estudo acadêmico que eu estou desenvolvendo, na área que eu escolhi. A importância de a gente estar atento à palavra de Deus e perseguir a palavra de Deus é para que a gente não dê a culpa para a faculdade de acontecer o que aconteceu, de um possível desvio na faculdade. Boa. Estar enraizado na palavra de Deus é dizer, olha, que legal, aprendi uma coisa nova, mas isso não tem nada a ver com a minha fé. E isso me mantém firme. Sim. Então, é fundamental o convívio com a palavra de Deus. E assim, a gente precisa voltar à nossa vida de criança, para aqueles que foram crianças na igreja, né? Não é só ler a palavra de Deus, é memorizar a palavra de Deus. Decorar versículo básico. Cara, eu sonho com pequenos grupos em igrejas que tivessem desafios de memorização de versículos. No pequeno grupo. Às vezes nada a ver com o assunto do pequeno grupo aquele dia, mas assim, decorar um versículo por mês. Já são 12 versículos no ano que você vai decorar. Se você pegar só os 4 anos da faculdade, vamos pegar 5 anos da faculdade, cara, põe aí 5 vezes 12, entendeu? Vai dar 50, 62, se eu não falhei aqui na minha conta. 62 versículos decorados durante a faculdade, cara. 62 versículos. Você tá muito pronto pro que tá acontecendo. 62 versículos possivelmente vai pingar em várias áreas distintas da sua vida cristã, seja ela de santidade, moralidade, política, envolvimento social, de pastoreio, de hombridade, de feminilidade. Vai pingar certamente alguns desses versículos na sua vida universitária. Então, eu diria que é isso, para a gente estar mais atento à voz de Deus do que à voz das coisas que nós estamos acostumados a ouvir fora da gente. Eu sei que você tá doido para encerrar, Fê? Não, fica de boa. Temos mais 5 minutinhos aí. Mas eu queria botar aqui, talvez, uma explicação do texto mais usado na Bíblia para falar de vontade de Deus. Que é ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a vontade, sabe? Descobrir a vontade de Deus. Que é o texto de Romanos 12, 1 e 2.
né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, e este é o seu culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que compreendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Legal. Se você não prestou atenção no que eu falei, abre aí, dá um pause no podcast, abre o texto aí. Mas eu gosto de dizer o seguinte: como que eu descubro a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque aquele negócio, né? Estamos na igreja, batendo papo, eu disse, não, fica tranquilo, Felipe. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você fica, qual é essa vontade? Qual é essa vontade? Qual é essa vontade? Como é que eu descubro? Como é que eu descobri? A gente fica tentando descobrir qual é a boa e vontade perfeita e agradável vontade de Deus. Mas olha que interessante. Em nenhum momento do texto diz que é para a gente descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto diz que é para a gente experimentar. Não bem descobrir. Diferente, né? Bem diferente. O texto não está dando uma dica para a gente de como eu descubro a vontade de Deus. O texto está dando uma dica para a gente de como eu vivo a vontade de Deus. Muito rápido. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem o seu corpo como sacrifício santo e sagrado a Deus. Então, ó, se apresente. Fala, eu tô aqui. Deus, faz o que você quiser comigo. Tá bom? E esse é o seu corpo. E não vos conformeis com este século. Ou seja, não se conforme com o mundo onde você vive. Isso não é para mim, eu não acredito nisso, eu não me conformo, eu quero fazer a diferença. Eu não me conformo. Quero que tudo seja novo. E renove a sua mente. Mude a sua maneira de pensar. Eu pensava de um jeito, agora a Bíblia me diz que eu tenho que pensar em outro. Eu estou indo para uma direção, agora a Bíblia me diz que eu tenho que ir para outra. Eu vivi uma realidade, eu me arrependo dessa realidade e vou para outro lugar. Se eu me apresentar como sacrifício a Deus, Deus, tô aqui, tô. Se eu não me conformar com este mundo, com este século, e se eu renovar a minha mente, mudar a minha maneira de pensar, eu vou, não é talvez, eu vou viver certeza, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Para fechar, a última frase. Eu tenho que namorar com a menina A ou com a menina B? Apresenta seu corpo, não se conforme com este mundo, renove sua mente e escolha a que você quiser. Eu tenho que ser médico ou advogado? Apresenta seu corpo, não se conforme com este mundo, renove a sua mente e escolha a profissão que você quiser. A lua poderia não ter piscado para aquele pastor que eu contei a história. Mas se ele apresentasse, assim, não vou nem falar se, mas eu sei que ele apresentou o corpo dele. Ele não se conforma com este mundo. E ele renova a mente dele. Por isso, como pastor hoje, ele vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sei que isso é uma quebra de paradigma. Nós temos a tendência de procurar Deus escrever na parede para saber o que a gente tem que fazer. Mas eu acho que Deus, ele quer... Puxa, falar num podcast, num episódio sobre a vontade de Deus e sobre Deus falar o que eu vou falar agora é complicado, mas eu acho que Deus, ele quer falar muito menos com a gente do que a gente acha que ele deveria. Corrigindo, é porque ele já tem lá na Bíblia dele tudo aquilo que ele queria falar pra gente, então é só correr atrás, que lá tem tudo. Mas assim, apresenta seu corpo, não se conforma com esse mundo, renova sua mente. A vontade de Deus, boa, perfeita, ele vai falar com você. Você vai viver essa vontade. Foi mal, mano, mas é isso aí. Me empolguei. Nada, que isso. Pô, encerrou com, eu diria assim, com chave de ouro, cara. Meu Deus, não tinha encerramento para aqui, inclusive, com certeza, pode anotar, isso aqui vai virar até corte. Conhecendo o Felipão, que é o cara dos cortes aqui, ele vai transformar esse final em corte. Legal. Mas obrigado, pastor Thiago, obrigado por esse tempo aí. Eu espero que você que está nos ouvindo, você jovem, universitário, você talvez adolescente, que está nessa crise, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Lembre-se desse conselho do pastor Thiago, Romanos 12, leia esses textos aí, leia esse versículo, e lembre-se de seguir o que a Bíblia diz para você seguir, o que a palavra de Deus já fala para você seguir. Quando a gente vive isso, com certeza nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e, consequentemente, fazemos aquilo que fomos criados para fazer, que é honrar o Senhor sobre todas as coisas.
Então, fica a dica para você que está nos ouvindo. Espero que você tenha sido edificado e abençoado por esse tempo aqui de papo, por esse tempo de conversa. Né? Vou deixar aqui mais uma vez o Instagram do pastor Tiago. Sei que ele tem conteúdo, que ele posta lá também. Então, fica à vontade para você segui-lo. É um homem de Deus aí que tem abençoado a cidade de Curitiba. Né? Eu tenho grandes amigos que frequentam a Palavra da Vida. Eu já fui lá algumas vezes também, sempre tive experiências muito massas lá com a galera, de ter comunhão, de realmente ver o evangelho sendo pregado naquele lugar, e crianças e adolescentes sendo impactados, e jovens também, né? Muitos amigos, pastor, até legal falar isso, vão servir e voltam falando, cara, eu fui servir, meu Deus, como eu volto renovado do PV, né? Tem um amigo meu, até você deve lembrar dele, Felipe Gabardo. Sim. Aquele cara, ele ama o PV, ele é engraçado, ele fala, cara, eu passo as minhas férias um mês inteiro lá e eu volto como se eu tivesse descansado num resort, é uma maravilha, assim. Grande então, Gabardo. Parabéns pelo trabalho aí, ele é uma figura. Mas, gente, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Espero que esse tempo aqui possa ter edificado, abençoado, e até a próxima semana com mais um Conecast. Aquele abraço, que Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.